Lucas 8, 45 a 46, diz assim, quero ler contigo. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Vamos ler todos juntos a última parte ali, antes do mais, no máximo, 1, 2, 3. Mas Jesus disse, vamos lá? Não, você vai ler com a boca, vai, 1, 2, 3. Mas tem poder de Jesus sobre nós hoje aqui. Tema da ministração de hoje: provocadores de milagres. Onde estão os provocadores de milagres aqui? Se você não sabe, eu quero te dar alguns caminhos para que você provoque milagres. Preste atenção aqui. Se tem algo que me impactou nesses dias lá em Israel, e não estou falando de Jerusalém, estou falando de Israel, foram os dias em que não estávamos em Jerusalém. Jerusalém é incrível, temos que subir lá, é poderoso, o muro é incrível, tudo é incrível, mas dessa vez o que me marcou foi subir a um monte Carmelo, onde durante muitos anos eu cantei a música: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e esse é o sinal que tem água que vai descer. E eu estava ali no topo daquele monte e olhava para o céu, e o céu começou a ficar negro. Eu falei: meu Deus, vai chover. Eu falei: estou igual a Bispa Dani, Jesus passou aqui, Deus passou aqui, está cheio de nuvem, e as nuvens são o pó dos seus pés. Mas o Espírito me levava a uma palavra: Elias provocava um milagre. Ele era o cara que mandava parar de chover, mandava chover, mandava descer fogo e mandava parar fogo. E quando eu estava olhando aquele monte, e aí nós tivemos uma imersão tão linda, que nós tivemos um guia judeu, nós tivemos a professora Carla Damasceno como uma mestre judaico-messiânica, que traduzia a história para o contexto, e eu ministrando uma palavra profética, ou apostólica, ou pastoral, para o nosso povo. E nesse momento, nós estávamos com o nosso fone, e ela falando, e ela falou assim: levante seus olhos, olhe para a última montanha. E nós olhamos, a última montanha era um borrão, e ela fala: ali é o Monte Tabor. Eu falei: Monte Tabor, Monte da Transfiguração, quando você se torna uma outra figura, quando você se transfigura. E aí ela fala: agora olha um pouco mais para baixo da montanha. Aquela montanha menor é Nazaré. Eu falei: onde Jesus foi criado. E ela falou: agora puxa o olhar e vem voltando. Está vendo esse vale? É o Armagedon. Eu falei: e a gente está no Carmelo, no lugar onde fogo desce, água para, água desce, profetas de Baal são queimados, a mentira que é colocada como poderosa cai por terra. Vou falar de novo: é no Carmelo onde a mentira que é colocada como poderosa cai por terra. A Power hoje é o Monte Carmelo para você. E eu olhando aquilo tudo, ela falou assim: tá vendo aqui? Aqui foi onde ele fez fogo descer. Tá vendo aqui? Foi aqui que ele viu, mandou o servo olhar a nuvem: vai chover. E ele tinha dito: durante tantos anos não vai chover. Só que tem uma coisa: esse mesmo cara que fazia fogo descer foi o cara que ficou com medo de uma mulher, Jezabel. E ele se esconde, e ele passa pelo seu vale, ele passa pelo seu Armagedon. Para quem não sabe, Armagedon é a luta final, vai acontecer ali, diz a palavra. Então eu estou no local da minha subida, o local onde eu sou exaltado, o local onde eu falo, o fogo desce. Mas para eu chegar no lugar onde eu sou totalmente transfigurado, para eu chegar no lugar onde eu me torno outra imagem, outra pessoa, tem um vale de Armagedon para eu passar. Porque foi lá no Tabor que Elias apareceu enquanto Jesus orava, tantos 1000 anos após a sua morte, transfigurado, com jeito de anjo. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que o vale que você está passando
continue passando por ele, porque em pouco tempo a sua transfiguração chegará. O vale não é para te matar, o vale está formando os valentes da próxima geração. Tem um monte da transfiguração te esperando, Paulo. Tem um monte te esperando. Grava isso. Não é o topo da montanha o momento mais chave da tua vida, mas o meio do vale do Armagedon. Aí a gente testa quem você é. Então, Elias era um provocador de milagres. E Deus, ele não esquece isso. Isso entra como um memorial na história de uma pessoa. Se você sentar com a pastora Malvina, ela vai te contar sobre centenas de milagres que ela viu, que ela promoveu, que as pessoas iam atrás dela para que ela orasse e etc. Isso entra na nossa história, isso nos acompanha. Todos nós carregamos uma atmosfera. E a atmosfera que a gente exala, ela nada mais é do que as coisas que a gente carrega na nossa mala. Ela é o perfume daquilo que a gente carrega na nossa mala. O que eu exalo é o perfume daquilo que eu carrego das minhas experiências, daquilo que Deus falou que eu me tornaria, que eu já começo hoje, daquilo que eu fiz lá atrás, de coisas poderosas e que hoje eu exalo. Uma atmosfera de tristeza, de alegria, ou de celebração, ou de inveja, tem a ver com a mala que você está carregando. A propósito, se você ainda acha que ser triste tem a ver com Deus, eu quero dizer que no fruto do Espírito, nenhum gomo daquele tem tristeza. Pelo contrário, tem alegria. Alegria. Se eu fosse você, eu dava uma gargalhada aí, meu Deus. O Elias é tão interessante que quando ele fala que vamos lá para cima e eu vou fazer fogo descer, vai queimar todo mundo. Vai nada, que é isso? Diz que o povo lá do Baal pegou a água. Pensa comigo, eles já estavam há anos sem chuva, não tinha água. Então quem tinha água era o quê? Rei. Eles jogaram a água e Elias falou, joga mais um pouco. De tão certo que eles estavam de que Baal ia bloquear o Deus de Israel. Eu quero profetizar de novo sobre você. Pode ser que hoje alguém está rindo de você. Pode ser que hoje alguém está colocando centenas de milhares de reais em propostas para te amedrontar. Hoje eu solto sobre a tua vida. Pode dar a sua gargalhada. Pode falar como Elias falou. Bota mais água, porque o meu Deus vai derramar fogo, vai queimar o altar, vai lamber a água e vai queimar vocês todos. Se prepare para o maior fogo de Deus na tua vida. Se prepare. Todos nós carregamos uma história de fé, uma história que as pessoas contam. Eu lembro que quando eu comecei a andar com pastores sêniores do Brasil, e nós íamos para fora, para conhecer outras igrejas, fazer benchmark e aprender como aqueles que estão na frente fazem. Eu lembro que uma vez eu estava na van, e eu olhei para o lado, olhava para o outro, e em algumas horas naquela van eu falei, nossa, esse povo não se parece comigo, eu vou embora. Moral da história, no segundo dia eu já entrei num carro com 4 pessoas e fiquei num carro menor, porque não conectava comigo. E aí daqui a pouco o líder responsável por essa imersão sai da van, vai lá no carro onde eu estou, bate no vidro, fala, Damasceno, eu falei, oi, ele volta para a van, eu falei, vou não, ele volta para a van, eu falei, não vou não, volta, eu falei, por quê? A tua atmosfera faz a gente se alegrar. As pessoas vão reconhecer a atmosfera que você carrega, boa ou ruim. E eu volto para a van. E até o final daquela viagem, nós ríamos como nunca rimos. A atmosfera que você carrega tem que ser uma atmosfera que gere fruto do Espírito nas pessoas. Alegria, fé, paz, bondade, paciência, domínio próprio. O que você tem carregado? Alô, provocador de milagre. O que você tem carregado na tua mala? O que você carrega na sua mala? Sabe, geralmente nós superestimamos o que ainda não temos e subestimamos o que já possuímos. Ou seja, consideramos muito pouco o que está em nossas mãos. Você já sabe, né?
Levanta a tua mão aí. Hoje você recebe uma unção de valorizar o que é teu. Hoje você recebe uma unção de valorizar o pouco que Deus colocou na tua mão. Porque a chave para você não é alguém falar que você é o cara, mas alguém dizer, só pode ter sido Deus na vida dele. Só pode ter sido Deus na vida dele. Então, provocadores de milagres provocam milagres com o que eles têm em suas mãos. Há 6 anos e meio atrás, nós começamos um milagre chamado Power Church com 40. E hoje somos quase 1.600 pessoas. Mas a valorização era do que estava em minhas mãos, não daquilo que o outro tinha. Nós falávamos, não existe outra igreja em BH para ganhar BH. Por quê? Porque entendíamos que tínhamos que nos valorizar. Só tínhamos a gente para fazer. Essa era a nossa opção. Provoque o milagre que você precisa com o que você tem em suas mãos. Olha para a tua mão agora. Imagina o que você tem. Olha para a tua conta. Olha para tudo que você tem construído. Por favor, esses são os seus 5 pães e 2 peixes. Tem uma multidão que vai ser alimentada com o que você tem na sua mão. Eu quero te dizer uma coisa. Talvez você está frustrado hoje porque o bispo viajou e você não entregou, porque os líderes saíram e você frustrou. Quero te dizer, tem nova chance de Deus para você. Tem nova chance de Deus para você. Tem nova chance, porque está tudo dentro de você. Fala, está tudo. Fala, está tudo dentro de mim. Então, pensando nesse texto dessa mulher do fluxo de sangue, eu quero te dar 3 ações para provocar milagres. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém animado aqui querendo fazer uns milagres por aí? Para nós, né, Dani, foi um milagre essa imersão com 30 e tantas pessoas. Não houve nenhum problema. Pelo contrário, só a festa. Era tanta festa, era alguém de carro de saco cheio de tanta festa. Tinha gente sambando em Paris. Vulgo mocotó de fogo. Mas não vou entregar o Denilson não. Então, para nós foi um milagre, porque toda hora chegava uma mensagem, prepara o grupo, porque sempre dá problema. Eu falava, dá problema nos teus, no meu não dá não. Eu não estou indo com o grupo, porque eu estou indo com a minha família. Eu não estou indo em caravana, porque eu estou indo para a imersão. Não vai jogar maldição na tua... Lucas 8:43 diz assim, nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo que tinha. Fala assim, tudo que tinha. Mas ninguém havia conseguido curá-la. Primeiro ponto para você provocar milagres, anota isso. Primeira ação, anule ideias limitadoras da sua mente. Anule ideias limitadoras. Fala comigo, fala assim, anule ideias limitadoras da sua mente. Fala para o teu irmão e fala assim, anule ideias limitadoras da sua mente. Agora põe a mão na tua cabeça e fala, eu anulo todas as ideias limitadoras da minha mente. Talvez você pense, eu vou viver isso quando eu conquistar aquilo. Eu vou fazer isso quando eu tiver aquela certa quantia. Ninguém fez até hoje. Como que vai acontecer comigo? Nunca aconteceu, vai acontecer agora. Já me disseram que não dá. Por favor, não é assim que funciona o milagre. O milagre é ratificado na tua vida quando alguém fala, ninguém nunca fez. Você fala assim, chegou a hora. Eu vejo um portal aberto sobre a Power hoje com uma palavra, pioneirismo. Você está achando que a gente criou um montão de coisa? Você ainda não viu nada. A madre da criatividade está sendo aberta sobre esse lugar. Porém, se você acha que quando você tiver, você vai fazer, eu quero dizer que quando você tiver, isso só vai aumentar quem você já é. Se você é um medroso, quando você tiver, você fica mais medroso. Se você é um fracote, quando você tiver, você fica mais fraco ainda. Porque eu não me torno, eu já sou. Eu vou falar de novo. Eu não me torno, eu já sou. Sou filho amado de Deus. Tem coisa melhor do que isso?
Então hoje diga não para o não. Diga não para o não. Vamos dizer isso? Levanta sua mão e diga: eu digo não pro não. Ah, mas... Você vai dizer: eu digo não pro não. Ah, mas na nossa família todo mundo morou numa casa pequenininha, pobre. Eles eram de uma heresia, a casa era de sapê, morava na rua que não tinha nome e na casa não tinha número. Deixa eu me dizer algo para você. Aquilo que você tem hoje, ainda que você considere como insuficiente, como migalha, é o suficiente para suprir essa geração toda. Produzir abundância e mover o sobrenatural de Deus para a tua vida. Mas enquanto você não valorizar o que está em suas mãos, fique tranquilo, uma vida estatelada, estabilizada, paralisada está sobre você. Deus nos chamou para caminhar sobre terrenos arenosos, terrenos que ainda não pisamos. Talvez você veio hoje aqui curioso, você entrou numa casa de pessoas que não pedem mais para Deus abrir o mar, porque decidiram andar sobre as águas. Porque mudaram o seu paradigma. E não estão mais na lei do antigo, mas não são do novo. Levante suas mãos aos céus e fale: eu anulo. Fala com fé, fala: eu anulo todas as ideias limitadoras que ainda estão em minha mente. Fala: eu sou um provocador de milagres. Aleluia! Aleluia! Lucas 8:44 diz: ela foi para trás de Jesus e tocou na orla do manto dele, e logo o sangue parou de escorrer. Vamos ler na tela, 1, 2, 3. E ela foi e tocou, e logo o sangue parou de escorrer. Todas as vezes, até semana passada, que eu li esse texto, eu achava que era a barra do vestido dele. Mas não é. Não é aqui. É a barra do lenço de oração dele. E nessa barra tem uma franja. Chama tzitzit. Uma franja. Como um cachecol, que no final tem aquele babado, aquele negócio. Aquilo ali foi o lugar onde a mulher tocou. E o que tem de mistério nisso? Sabe o que representa aquela franja? Quem carrega ela cumpriu todo o mandamento e toda a lei de Deus e obedece à palavra de Deus. O que aquela mulher reconheceu? Diante de mim tem um homem igual a Deus, no qual ninguém acha pecado. Então, eu não vou tocar nele, eu vou tocar no local de autoridade que ele tem. Tudo que ela tinha era uma hemorragia. Vou falar de novo que tu não entendeu. Tudo que ela tinha era uma hemorragia. Talvez Deus tenha deixado algumas hemorragias na tua vida para você correr, enfrentar uma multidão e tocar no local certo de Jesus. Talvez você está querendo muitas mãos de Jesus. Querer as mãos de Jesus é fácil. Eu quero ver você querer o que foi feito com as mãos dele. Mas alguém que está desesperado por um milagre, alguém que é um provocador de milagre, ele sabe onde pega. Então, a segunda ação para você provocar o milagre. Qual que é a primeira? Anule. E a segunda? Olhe tudo a partir da ótica do céu. A mulher tocou no tzitzit, na franja, o local que aponta, ele tem autoridade para me curar. Quantas vezes você chegou perto do teu pastor e teve a oportunidade de conversar com ele e foi falar de jogo de futebol? Assunto errado, cara pálida. Por que você não toca onde ele tem mais autoridade? O mais lindo da nossa imersão
não foi conhecer o templo, ou a parede do templo que sobrou, ou Jerusalém, ou Israel, ou Paris. O mais lindo foi a gente ter comunhão nesses lugares todos. Foi poder sentar em cima de uma pedra e conversar e abrir o coração. O que são 20 mil reais para ter esse tempo? Muito barato, muito barato. Uma vez eu estava na Elevation Church e o pastor Steven Ford, que ele falava conosco, a maioria dos pastores vem até mim e fazem a pergunta errada. Nunca me perguntam a coisa certa. Querem saber quantos milhões custou o meu prédio? Quantos milhares de reais custaram as cadeiras? Como que nós conseguimos botar a música em primeiro lugar na rádio? Mas nunca perguntaram quem eu tive que me tornar para que tudo isso acontecesse. Aquela mulher, ela desesperadamente precisava de um milagre. Então ela se expôs, porque ela era obrigada a ficar fora da cidade. Ela vazava sangue. Até hoje, quando a mulher está em dias de menstruadas, ela precisa dormir na cama separada. Até hoje. E naquela época, ela já estava 12 anos, então todo mundo conhecia ela. Gente, Jerusalém é desse tamanho até hoje. Imagina naquela época. É menor que o Padre Eustáquio. A propósito, quero agradecer a todos vocês que mandaram asfaltar a rua enquanto eu estava viajando. Obrigado. Obrigado a todos. Foi muito especial receber esse asfalto. Então, meus filhos são incríveis. Então pensa comigo, ela não tinha outra saída a não ser encarar a vergonha do julgamento, da acusação, de que ela está errada. Ei, quantos precisam de um milagre aqui? Por que você não se expõe? Por que você não se expõe? Por que você não mostra quem você é? Por que você não deixa o sangue rolar? Por que você não deixa a tua impureza aparecer? Por que você não deixa a gente ver quem você é de verdade? Porque no dia que nós virmos quem você é de verdade, uma chance de milagre pode aparecer para você. Só que aquela mulher, ela olha de cima para baixo, ela olha os princípios divinos que aquele homem carregava. Então, ela não corre atrás de qualquer coisa, ela corre atrás de Deus. Ela corre atrás de quem tinha poder para curá-la. Por isso que ele fala, alguém me tocou. Porque a multidão estava cega, olhando para as mãos de Jesus. Mas quem precisa de um milagre, toca no lugar certo. O pastor Cris falou aqui, ano passado Deus me pediu a maior entrega da minha vida, material. E eu lembro, acabou a nossa Empower, ele subiu, foi na minha sala e pegou o seu carro e me entregou e falou, pai, hoje eu e Thaís semeamos o nosso carro na vida de vocês. E eu e Dani ficamos assim, assustados, porque o Luca, com 1 ano, eu falei, ué, com um carro já está osso. Imagina sem carro, filho. Pensei. E aí Deus falou comigo, aceita. Porque Ele tem quando Ele semear, Ele vai ter o que Ele precisa. E nós recebemos, aceitamos. Imediatamente, após aceitar, a palavra veio. 1 virou 2. Em tanto tempo, vocês terão o segundo carro. É só você ir na rua que você vai ver. Porque as entregas que você faz no secreto, em breve será a colheita que todo mundo vai ver. Está precisando de algo? Semeia o pouco que você tem. Talvez você não esteja percebendo qual é a janela que se abriu para a Power nesses 60 dias, no qual nós vamos pagar 500 mil reais do nosso terreno novo. Talvez você não percebeu a janela que abriu. A janela que abriu é a janela da primazia, a janela da primícia. Alguém deu menos, mas foi da primícia. Deus recebeu. Alguém deu mais, mas era do que sobrava. Deus rejeitou. Sabe qual foi o próximo passo?
que foi rejeitado matou, virou assassino. Bispo, onde você quer chegar? Não reclame quando passar esse tempo ou quando a janela fechar, porque você vai ter que celebrar os que foram fiéis no início. Por que não aconteceu comigo? Porque você não foi fiel no início, e muito do teu futuro está escondido em como você começa. Acorda, Power. Deus ainda continua chamando os seus filhos para a montanha, com mãos limpas e coração puro, para sacrificar o que dói. Bispo, mas eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho um casamento próspero, eu não tenho seguidores suficientes nas redes sociais. A mulher viu de cima para baixo, elevou os olhos para o monte e entendeu que é de lá que vem o socorro. Ela olhou para o céu e falou: quem pode me socorrer? Quem poderá me defender? Não foi o Chapolin Colorado, mas aquele que usava um manto de oração, que carregava autoridade e poder. E ela fez tudo para tocar naquilo que tinha a ver com de cima para baixo. Não inveje quem olha desse jeito. Trabalhe. Eu gosto de tênis, e um jogador que eu admiro é o Federer. Sabe o que ele faz antes de jogar? Fazia, porque ele aposentou. Ele aquecia os olhos. Aquecia os olhos. Enquanto muitos só batiam na bola, ele estava com os seus olhos quentes. Então não precisava de força, nem de correr mais. Ele já sabia onde a bola ia. Tem uma bola passando sobre nós. E não é de fogo não. É uma bola de oportunidade. E se você não plantar agora, não reclame de quem plantou. Essa é uma boa palavra para pessoas maduras, uma péssima palavra para crianças. Por isso que aqui em cima nós temos a Power Church, não a Power Creche. Então, o primeiro ponto para eu ser um provocador de milagres, eu preciso... Quem está na mesa? Coloca para mim, meu filho. Qual que é o primeiro? Toca na tua cabeça e fala assim: anulo hoje as ideias limitadoras. Porque você não vai com a tua mente, você vai com a tua fé, que sobrepõe a tua mente. 2, qual que é a segunda? Olhe. E eu vou caminhar para o terceiro ponto. Quando eu estava lá no muro orando, daqui a pouco eu e Cris, a gente se assustou, fomos ficar perto um do outro, porque estava rolando um tumulto. Mas não era o tumulto, era a oportunidade que eles tinham de chegar perto do sacerdote deles. E eles batiam, rodavam, parecia até culto pentecostal. Era uma coisa louca, eles iam aqui, ó, e eles iam defendendo o seu sacerdote, querendo tocar. Aí eu falei: Cris, que maluquice é essa? Depois eu fui procurar saber o que era aquilo. A mesma coisa que a mulher estava fazendo. Estava passando a chance. E eles faziam de tudo para tocar no sacerdote. E aí eu falei: mas, oh Deus, o que isso tem a ver comigo? Ele: é o sacerdote que abre e fecha a porta. É o sacerdote que te envia ou manda separar. Essa casa tem sacerdote, meu amigo. Eu não sei o que aconteceu comigo não, mas mudou alguma coisa. Eu vou me soltar, hein?
Que figura, né? Quantos querem provocar milagres aqui? Então saia dessa tua vida confortável, onde você tem o controle, a sua autodefesa, sua autoproteção, onde você é o Senhor. Porque o Senhor, quando você fala, é apenas um apelido, não é o teu Senhor, porque Ele não manda em você. Você não é obra dele. Cristo falou, eles trabalham 3 meses para sacrificar um. Desce, trabalha mais 3 para sacrificar de novo. Desce e trabalha mais 3 para sacrificar de novo. Eu falei, Cristo, sabe o que é isso? Uma vida de entrega. Enquanto você está planejando comprar o seu carro, tem gente planejando doar. Não reclame se você ficar com fome em pouco tempo, porque você comeu a sua semente hoje. Hoje pode ter alguém que está com um pouquinho mais de fome que você, mas daqui a pouco você vai estar com fome, e quem semeou vai ter abundância. Eu estou sendo um profeta de Deus nessa noite aqui. E eu quero terminar essa mensagem. Gostou? Então, responda com atitudes. Levante sua mão e declare assim: hoje eu decido olhar tudo a partir da ótica do céu. Aleluia. Carlos, como é que foi mudar do mundo do business para a igreja? Eu fui para o melhor caminho, eu fui para a melhor parte. Se você acha que eu caí para cima. Olhar a partir da ótica do céu. Terceiro e último ponto: como provocar um milagre? Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia ficar mais escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Terceiro ponto: para provocar milagres, encare a realidade de frente. Hoje eu estava na minha sala conversando com o Dani, filho amado. Aí eu falei com ele: sabe qual foi o meu Armagedon, Dani? Quando Deus falou que eu ia ser bispo do amor. Porque minha essência não é amar. Minha essência é, como o Nakib fala, make a sharp. Afiar você. Eu fico feliz quando eu te afio, mas eu fico na rota dos obedientes quando eu te amo. Então eu decidi obedecer do que afiar as pessoas. Decidi amar. Eu tive que olhar para minha esposa e ver ela não acreditar. Eu tive que olhar para minha sogra e ela não acreditar. Eu tive que olhar para meu cunhado e ele ficar mudo, mas eu sei que ele não acreditava. Eu tive que olhar para o espelho e falar: vai dar ruim. Até que um dia a chuva começou a cair. Porque você é chamado de maluco e incompreendido até que a chuva caia. Noé era doido, maluco, perturbado. No dia que choveu, todo mundo quis entrar no barco dele. Não reclame se alguém está construindo algo em obediência a Deus e você depois não vai entrar no barco. Não se deixe enganar, você não vai desfrutar do que você não celebrar. Encare a realidade de quem você é. Sabe o que eu sou, bispo? Eu sou nada, tranca. Eu minto para você. Eu boto uma roupa, mas na verdade eu sou pobre. Eu ando com um carro, mas ele é todo financiado. E eu ainda estou falando que está pago. Eu sou uma máscara, eu sou uma mentira. Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas dedos rápidos que tocam uma guitarra. Eu sou apenas um fake. Eu sou apenas aquela pessoa que só posta coisas boas no Facebook ou no Instagram. Facebook não. No Instagram ou no TikTok. Hoje eu fui mexendo nos meus dentes lá com a Manu, minha filha. Fui lá no Serra.
Tinha uns bons anos que eu não entrava numa comunidade, numa montanha. Na minha infância eu ficava no final de semana numa mansão, no outro final de semana no morro, na favela de Acari. E o Gu foi comigo, na hora que eu entrei eu falei, não Gu, estou lembrando da minha avó, estou lembrando dos meus tios, e subindo. E entramos. E ela é uma profissional maravilhosa, incrível. E ela resolveu o que tinha que resolver. E na hora de ir embora eu falei, vamos fazer uma foto, filha? Ela, vamos. Eu falei, chama os funcionários. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma foto para postar quem a gente é. É no luxo, é no luxo. É no morro, é no morro. Mas quando alguém nos olhar, vai saber quem nós somos de verdade. Encare a tua realidade de frente. Se você é um prostituto, você é um prostituto. Confesse e deixa. Se você é um ladrão de dízimos, você é um ladrão de dízimos. Confesse e deixa. Se você é apenas um boneco que a gente olha e acha lindo, por favor, receba hoje de um coração de carne, cheio de sangue, para que você possa ser alguém de verdade. Ei, o papel do mentiroso já está lotado. Vou falar de novo. O papel do mentiroso já está lotado desde quando ele criou a mentira. Encara a tua realidade. Ela era uma mulher nojenta, uma mulher que dava nojo, uma mulher que as pessoas tinham repulsa, mas ela precisava provocar um milagre. A tua vergonha não faz o milagre acontecer, mas a tua exposição, a exposição de quem você é de verdade. Bispo do amor, Jesus, tu sabes, a minha vontade é dar uma bifa. Até hoje é assim. Só que chegou um momento em que eu não fui mais comandado pelas minhas vontades, mas pelo Espírito de Deus. Eu fui provocar o meu milagre. Fui provocar o meu milagre. E quando, Marissa, estamos em alguma mentoria e perguntam, qual que é o segredo da Power? Quem já foi comigo já ouviu. Eu falo, a gente aprendeu a amar de verdade. Não, mas é aquela estratégia. A gente aprendeu a amar de verdade. Porque Deus só pode abençoar pessoas de verdade. Quando você se expõe, supera suas dores e vergonhas e as encara de frente, em pouco tempo você se torna a referência de como vencer tudo aquilo que te dominava. E eu quero terminar com uma frase de um amigo que falou comigo, bispo, pastor do Juan, da PIB, de Belo Horizonte. Ele falou comigo assim, bispo, como que é na Power? Tem disciplina? Eu falei, óbvio. Ele, porque eu não consigo te enxergar como essa pessoa que vai ser dura com a outra. Eu falei, vejo que és profeta. Não passaram minutos e ele me perguntou, você acha que eu tenho que mudar alguma coisa? Eu falei, Ele, o quê? Eu falei, começa pelo tênis, depois a calça larga e a camisa de velho, e o óculos esquisito, e o cabelo feio. Contrata o Cadu e faça uma consultoria. Entenda qual é a tua cor. Entenda como Deus te chamou para ficar mais bonita. E quando eu terminei de falar isso, falei, e aí? Deu para acreditar? Que tem correção na nossa casa? Quando você é uma pessoa de verdade,
a mentira não tem mais espaço na tua vida. Faça um pacto. Faça um pacto. O casamento dos judeus não tem no cartório, sabia, Cris? É sangue. Sangue. Que doideira. Eles não casam com um, eles casam com Deus. E você ainda está achando que você tem é teu? Por favor, faça um pacto hoje. De tudo que for teu ser do corpo de Cristo. Disponível para a obra. A começar por você. Que pode hoje se tornar mais confiável. Confiável para quê? Para ser um provocador de milagres. Se coloca de pé, Power. Se coloca de pé. Hoje nós vamos encerrar aqui, não vai ter oração. Eu vou te enviar. Você vai com essa palavra para casa. Hoje o propósito quis estender mais um pouco, porque estava com saudade. Mas além da saudade, eu estava com uma voz profética para essa noite. Que se eu não soltasse, ela ia me consumir. Eu ia ter que mandar um áudio amanhã. Por isso que Deus encheu essa casa hoje. Se você veio aqui, saiba de uma coisa. Ele escolheu você em vez das paredes. Ele escolheu você para ouvir essas palavras de conserto. Essas palavras que te impulsionarão a viver e a provocar milagres. Porque Ele está te dando uma outra chance. A chance de você ser mais confiável. A chance de você ser confiável a ponto de receber a melhor família da terra, os maiores rendimentos, rentabilidades e negócios da terra. Ele precisa de pessoas confiáveis. Levante suas mãos aos céus e diga: hoje encararei a minha realidade de frente.